briga, mas coloca aqui essa fonte que é mais um ponto da falta de credibilidade realmente dessa articulação política do governo, que nesse instante o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, ele está fazendo um apelo pessoal para que haja essa votação e assegurando o líder do governo na Câmara, José Guimarães, aos parlamentares que o governo fará uma repactuação logo mais. Então, o Zé Guimarães tenta convencer a manter a votação dessa medida provisória no dia de hoje. Mas, como eu disse aqui, há uma crise de confiança, uma crise de credibilidade dessa articulação política. Os líderes queriam que houvesse esse encontro de Lula com Arthur Lira, porque não querem mais intermediadores dessa conversa, querem que Lula trate diretamente com o Congresso Nacional. Essa reunião não ocorreu porque do lado do Palácio do Planalto, a avaliação seria muito ruim, né, de Lula sendo emparedado pelo Congresso Nacional. E agora o que a gente tem é essa reunião, uma reunião na qual o líder tenta fazer o apelo para garantir essa votação. Mas mais do que a votação, Tralho, o desafio é com relação ao resultado dela, né? Porque você citava aí a fala de Arthur Lira, presidente da Câmara, lavou as mãos com relação a esse resultado, dizendo: não garanto nenhum resultado ao governo. Se for vitória do governo, se for derrota, é do governo. E no dia de ontem, o recado foi muito contundente da Câmara dos Deputados, uma votação expressiva para a aprovação daquele marco temporal. O governo conseguiu apenas 155 votos de partidos mais alinhados ali, ideologicamente mais à esquerda, o que demonstrou que o governo é refém, né, de Arthur Lira e do Centrão. Ele precisa dos votos do Centrão. E o que está sendo decidido agora é isso. O líder fazendo apelo para votação, mas mais do que votação, um apelo para que os líderes partidários de partidos de centro, que têm inclusive ministérios, garantam essa votação, e ele promete que haverá uma repactuação dessa relação. Vamos saber daqui a pouco se os líderes vão comprar essa história ou não, Tralli. Boa, Nilson, obrigado. A gente volta a se falar mais cedo ao Estúdio I. O deputado André Janones, que faz parte aí da base do governo, disse que o Planalto negocia com Lira em desvantagem e voltou a criticar a forma do governo. Para fazer esse, não sei se a palavra correta seria enfrentamento, porque não necessariamente é um conflito, mas para ele sentar na mesa para negociar com o presidente Arthur Lira em condições mais equilibradas, né, porque hoje ele negocia em desvantagem, isso é indiscutível, até por esse Congresso conservador, como eu acabei de dizer. Na minha opinião, o ponto falho, e aí, de novo, eu vou remeter aqui às críticas que eu fiz, as quais a Andréa Sadi mencionou. Para mim, o grande quesito, o grande ponto falho do governo é no quesito comunicação. A gente está sendo derrotado na disputa das narrativas. Ao perder a disputa de narrativas, o nosso poder de negociação se fragiliza, e aí o presidente da Câmara passa a ter um poder muito maior do que o que ele tinha, do que o que se é natural. Ô, Natuza, faz sentido isso que o André Janones colocou? O que ele quer dizer com dificuldade de comunicação do governo? E mesmo que houvesse uma boa comunicação, até que ponto o governo tem que ceder aos interesses do Arthur Lira? O governo está todo desarranjado, Tralli. A gente não está falando isso de hoje. Camarote falou, eu já falei, todo mundo que mede a temperatura e pressão do Congresso Nacional diz, é muito surpreendente que o governo do Lula, que sempre foi considerado um ás da política, passe por problemas tão elementares como está passando. Então, não dá para ignorar que o governo não tem um problema de comunicação. O governo tem um problema de governo. E aí a comunicação faz parte do governo. Então, sim, André Janones tem razão quando ele fala de comunicação, mas eu entendo estritamente de comunicação. Agora, onde é que estão as gêneses desse desarranjo? O Lula não ouve ninguém.
As pessoas que estão em volta dele não dão a real para ele. Quem dava a real para ele não é chamado no Palácio do Planalto. O presidente não se reunia até a semana passada, isso começou, o Camarote trouxe isso aqui na sexta-feira, né, no dia do fatídico churrasco. Não recebia ninguém para conversar, só na semana passada ele se reuniu com Renan Calheiros e Eduardo Braga e aí ele começou a acordar um pouco para a hora do Brasil. Então, o Lula 3 não é o mesmo que o Lula dos governos 1 e 2. E o cenário do Lula 3 é muito diferente do período 1 e 2. Lula ganhou por um cabelo de votos e não age como se tivesse ganhado por uma diferença muito superlativa de votos. E como se tivesse sido uma votação ideológica, o que não foi, né? Na verdade, a parte do Bolsonaro no sentido foi... de que muita gente votou por conta do risco do país não ter mais a democracia. Exato. Então, os votos que ele recebeu não são votos genuinamente, não são todos. Claro que a grande maioria foi. Isso aí eu concordo com você. É claro que ele teve muito voto dele, ganhou, tá aí, vitória é vitória, se por 1 ou se por 10 é vitória. Mas a diferença dos votos ajuda a compreender o contexto político. Então, o Lula não está agindo como se tivesse apertadíssima e com um país dividido. E que também tivesse sido eleito dentro de uma lógica de uma frente ampla em que ele atraiu gente que, para não ter Bolsonaro, acabou votando nele e que não necessariamente era eleitor ou eleitora de Lula. Com um Congresso muito mais conservador em que ele tem minoria, né? O Congresso mais conservador e pior, assim, em termos de qualidade mesmo, né? Generalizando, mas assim, com setores piorados, para não cair nessa armadilha da generalização. Então, quando o Janones faz a crítica, fez na semana passada, a gente deu até aqui no jornal, quando você estava de férias, ele está fazendo um diagnóstico que é um diagnóstico muito, muito amplo. O Palácio do Planalto está bagunçado, está desarrumado. Lira, por sua vez, que era o objeto da nossa conversa, sabe que está desarrumado e está dizendo o seguinte hoje: se o governo for derrotado, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a desarticulação inteira. A desarticulação do governo é um dado da realidade? É um dado da realidade, mas a derrota de hoje estará na conta de Lira também, se isso se confirmar. Não estará só na conta do governo. E sabe qual é a pista disso? É que quando a gente viu o Bausa e o Valdo entrando, falaram de emenda que tem para tirar o Ministério Ministério dos Transportes Renan Filho, né? E Renan Filho. Agrada ao Lira, porque eu vou falar disso daqui a pouco, tem uma disputa com Renan Calheiros, ver os Calheiros deslocados. Claro. Então, a coisa não tá boa realmente, não. Agora, Camarote, se o diagnóstico é esse, se a situação passa por um presidente da República que não está se envolvendo como deveria, que as coisas não chegam a ele, como é que vai remediar tudo isso? Vai ter que trocar ministro? Alguém vai dizer a real para o presidente está acordando para essa realidade, não está, vai continuar assim. E agora, Camarote? Olha, Tralli, a pressão para uma reforma ministerial é enorme. E o próprio governo já começa a admitir isso, setores do governo. Concordo com a Natuza faz um diagnóstico preciso. Você tem um problema de comunicação? Tem, mas é um problema muito mais estrutural do governo como um todo. É verdade que o Lula é um grande comunicador de massas, mas todo mundo reconhece, inclusive no governo, que ele está analógico. Ele era um comunicador, mas para aquela linguagem dos anos 90, anos 80, quando ele disputou a primeira eleição presidencial, e os anos 2000, quando ele foi presidente. E que essa comunicação digital, o Lula não se adaptou.
É verdade que o governo também poderia estar melhor nisso? Poderia. Mas eu acho que a essência é o próprio discurso do presidente. Veja quantos erros de comunicação. O Lula está com uma fala quase sempre descalibrada, em vários aspectos. Ontem a gente citava aqui a questão do Maduro, que ele insistiu no erro de passar a mão na cabeça de um ditador. Ora, isso foi péssimo para a imagem dele. Ele, com esse tipo de fala, ele simplesmente fez sombra, ele ofuscou a própria cúpula que ele tinha chamado aqui para Brasília, dos presidentes da América do Sul. Ele mesmo criou uma agenda negativa para o que deveria ter sido uma grande agenda positiva para o Lula brilhar como grande líder da América do Sul. Então, ele tem, de fato, problemas dessa fala cada vez mais descalibrada em vários pontos. Ao invés de, e Natuza coloca muito bem, dele estar unindo o país, recentemente ele foi lá na Bahia, aí você tem uma das principais lideranças do União Brasil que se chama ACM Neto, que foi prefeito de Salvador. Aí ele chama a Semineto de quê? De Grampinho, um apelido extremamente grosseiro, que é um apelido assim que se faz no palanque político. Lula não desceu do palanque político, desse tom palanqueiro, tá? Como tivesse em campanha. Então, tudo isso acaba prejudicando muito a própria comunicação do governo. E não tem ninguém realmente que chegue para o Lula. Quem é que o Lula está ouvindo? A gente já chegou a fazer essa pergunta recentemente. O Lula não está ouvindo ninguém. E ninguém com força séria. E num país que está polarizado, num país que está dividido, ele deveria estar fazendo um discurso de pacificação, de união do país. Aí, recentemente, teve todo o problema da AgriShow, que desconvidou o ministro Fávaro da Agricultura, quando tudo estava se encaminhando para uma solução, um acordo, tudo do Lula chama o pessoal da AgriShow de fascista, que é o agronegócio, ou seja, ele aqui votou em Bolsonaro, é verdade, mas que ele tem que ter diálogo, tem que chamar os evangélicos para conversar também. Esse pessoal que votou em Bolsonaro, um segmento importante da sociedade, ele tem que conversar, dialogar, pacificar o país, mas não. Tem um tom de muito ressentimento na fala do Lula, que acaba contaminando o próprio discurso, a própria comunicação do governo. E quem acaba perdendo isso é o país, Tralha. Isso é grave. Daqui a pouco, as últimas informações sobre essa votação da MP dos ministérios, fundamental aí para a administração Lula. Será que vai rolar? E ainda, olha isso, imagens impressionantes do momento em que um míssil cai no meio de vários carros numa estrada em Kiev, capital da Ucrânia. Já pensou? Eu volto já já com muito mais para você. O que é essencial para você? Para nós, essencial é fazer parte da sua vida, facilitando o seu dia a dia. Somos fonte de saúde e hidratação, de informação e diversão. Nossa energia transforma e a nossa chama nunca se apaga. Há mais de 70 anos, estamos presentes nos lares. Essencial. Jacibele! O que é que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra. O que tá acontecendo aqui? O menino nasceu para levar ponto. Né? Por mim, teu filho tava preso. Ninguém ofende meu filho assim. Eu preciso da sua ajuda. Ele vai matar alguém, esse homem. Larga a porta, larga a porta! Se eu fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra. Então qual a solução? Esse lugar vai me enlouquecer. A gente ultrapassou o limite. Tá vivendo uma guerra que eu não sei mais quem tá contra quem. Nós somos pessoas de bem. O problema são os outros, né?
Quanto antes você começar a investir num plano de previdência Bradesco, melhor. Você terá mais tranquilidade para viabilizar seus projetos de vida no futuro. Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre. A gente assumiu um compromisso, cuidar das pessoas. E vai aonde for preciso. Para estar sempre perto de quem precisa. O Mais Médicos voltou, renovado e melhor. Para o país, é mais cuidado. Para quem é médico, há mais oportunidades de formação. Inscreva-se pelo site Mais Médicos para o Brasil. Para quem precisa, para quem cuida, para o Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A vida vai ser boa, a festa vai rolar com desempenho e vigor. Com Forte Viron, você pode. Você sempre pra cima. Ai, eu amo a Joyce. A Joyce é a inteligência artificial da Oi, que agiliza o nosso atendimento. Envia a segunda via de conta, código Pix, faz upgrade de plano e ainda oferece suporte técnico para os seus serviços. A Oi quer simplificar a sua vida. Tá com dúvida? Então bora falar com a Joyce, que além de resolver tudo, é uma fofa. Oi? Muito sofrimento. Eu não vivi isso em lugar nenhum. Sete horas e 37 minutos, pelo horário de Brasília, estamos de volta. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. Um dos principais líderes da oposição na Venezuela criticou o presidente Lula. Em uma entrevista para o nosso comentarista Marcelo Lins, Henrique Capriles disse que Lula precisa decidir se vai ficar do lado da democracia ou do regime. Na segunda-feira, Lula disse que Nicolás Maduro era vítima de uma narrativa. Vamos conferir aqui a reação de Capriles às declarações do presidente Lula. La verdad es que los comentarios del presidente Lula no fueron los adecuados. Yo creo que esa fue una declaración infeliz del presidente Lula, porque pretender colocar la crisis venezolana como en un tema de una propaganda negativa contra el gobierno de Maduro, eso es una falsedad. Habría que preguntarle a los venezolanos que están en Brasil, los venezolanos que están en Argentina, los venezolanos que están fundamentalmente en Colombia, Ecuador, Perú, ¿por qué tuvieron que migrar de manera a los países? Vamos direto aqui para Nova York, falar sobre isso com o Guga Chakra. Guga tem acompanhado aí, né, com muita atenção, com muito cuidado, toda essa questão envolvendo o Lula e o Nicolás Maduro. Guga, bem-vindo, boa tarde para você. Você viu agora aí, portanto, a manifestação do Capriles. E te pergunto de que maneira que é possível o presidente Lula defender o Nicolás Maduro e, ao mesmo tempo, dizer que a Venezuela tem uma democracia. Bom, boa noite, Trali, boa noite a todos. Primeiro, colocando no contexto quem é o Henrique Capriles. Ele é o grande líder da oposição venezuelana, se fala muito do Guaidó. O Guaidó nunca teve um grande resultado eleitoral.
Hugo Chávez, quase ganhou do Chávez em eleição, teria ganho se as eleições fossem num sistema democrático, mas teve fraude, teve uma série de restrições. De qualquer maneira, foi por muito pouca a diferença do Chávez para o Capriles. Então, ele é uma figura popular na Venezuela, não é nenhum radical, tem que deixar isso claro, é um potencial candidato a presidente no ano que vem. Então, quando você pensa na oposição venezuelana, você pensa no Capriles. Então, em primeiro lugar, quando o presidente Lula celebra um ditador como Maduro e ao mesmo tempo fala que quer tentar mediar algo na Venezuela, bom, essa postura dele o enfraqueceu naturalmente como mediador, porque, sem dúvida alguma, a imagem dele fica queimada dentro da oposição venezuelana. Entre a população venezuelana, como o Capriles mencionou, são milhões de venezuelanos que tiveram que sair do país por causa da crise, do colapso econômico causado pelo regime do Maduro, documentadas as atrocidades do regime dele, em relatórios da ONU, comandado pela Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile e é de esquerda, pelo Human Rights Watch, pela Anistia Internacional. A gente sempre lembra, no ranking de democracia, The Economist Democracy Index, a Venezuela é o regime mais ditatorial de toda a América Latina e Caribe, atrás até de Cuba e Nicarágua. Está em 147º lugar, ali para perto do Irã, da Arábia Saudita, da Freedom House, está literalmente entre o Irã e o Egito. Está em 159º no ranking de democracia, está nos últimos lugares no ranking de liberdade de expressão do Repórteres Sem Fronteiras, está nos últimos lugares no ranking de corrupção da Transparência Internacional. Quer dizer, como que vai defender um ditador como Maduro, que não tem tralhe, não tem nada? Se perguntar para o presidente Lula, diz um resultado, algo positivo que o Maduro fez na Venezuela, é impossível de citar. Nada. É um regime cleptocrático, liderado por um homofóbico, mentiroso compulsivo, racista, misógino. Essa é a figura do Nicolás Maduro, que foi celebrado pelo presidente Lula. Narco-estado também, né? Tralhe, só uma última coisa. Íntegra da entrevista no Globo News Internacional, domingo, 7h30 da noite. Entrevista concedida ao Marcelo Lins. Maravilha, obrigado. Valeu, Guga. Vamos juntos ver agora uma imagem surreal e triste, né, que mostra como é que está a vida da população na Ucrânia. Um míssil russo, de repente, cai no meio de uma rodovia movimentada em Kiev. Dá uma olhada aqui, ó. A gente vê o momento exato em que o míssil cai, ó. Olha isso, no asfalto ali, na frente de um carro. Quem está atrás filmando para na hora. Aquela fumaceira, é fogo. E, por incrível que pareça, foi segunda-feira agora. As imagens só foram divulgadas hoje. As Forças Armadas da Ucrânia disseram que